Você se lembra quando todo mundo era magro nas fotos antigas? Quando a obesidade infantil era algo praticamente inexistente nas escolas brasileiras? No vídeo de hoje, a verdade chocante sobre por que os brasileiros começaram a engordar nos anos 80. Para entender essa transformação radical, precisamos voltar no tempo e ver como era a vida antes. Prepare-se para descobrir como uma geração inteira mudou de corpo em apenas uma década. Infância vivida na rua moldava corpos ativos. As crianças desapareciam pela manhã e só voltavam quando escurecia, sem celular ou qualquer rastreamento. Brincar na rua significava correr quilômetros por dia, subir em árvores, pular muros sem parar. Joelhos ralados e quedas eram tratados em casa com mercúrio cromo, sem dramatização ou pressa hospitalar. Conflitos entre crianças eram resolvidos ali mesmo, sem pais intervindo ou protegendo dos machucados. Liberdade total para explorar o bairro, terrenos baldios e construções abandonadas gastava energia infinita. Qualquer adulto da rua tinha autoridade para repreender qualquer criança, criação coletiva e vigilante. Esse estilo de vida garantia movimento constante, músculos desenvolvidos, resistência cardiovascular natural desde pequeno. Nos anos 80, tudo mudou brutalmente quando o medo urbano trancafiou crianças dentro de casa. A televisão e os videogames substituíram as ruas, sedentarismo instalando-se silenciosamente nos lares brasileiros. Crianças que antes corriam 10 quilômetros por dia, agora ficavam sentadas assistindo TV Globo. O gasto calórico infantil despencou, enquanto a indústria alimentícia bombardeava com propagandas de porcarias. Corpos moldados pelo movimento foram substituídos por corpos moldados pelo sofá e pelo controle remoto. Escassez criativa exigia esforço físico constante. Carrinhos de rolimã eram construídos com madeira pesada, pregos e rodas de ferro roubadas. Carregar tábuas, serrar madeira, martelar pregos durante horas desenvolvia força e queimava calorias absurdas. Pipas eram feitas com varetas de bambu cortadas no mato, papel de seda e cola de polvilho caseira. Subir em bambuzais, cortar varetas certas, preparar cola fervendo era trabalho físico intenso e demorado. Bonecas de pano exigiam buscar materiais, costurar à mão, encher com retalhos procurados pela vizinhança. Bola de meia para futebol significava jogar descalço em terrenos irregulares, correndo sem parar horas. Peteca, bilboquê, vai e vem, todos feitos em casa com esforço manual e criatividade constante. A ausência de brinquedos industrializados obrigava crianças a se moverem, criarem, construírem sem parar. Nos anos 80, brinquedos prontos da Estrela e Atari eliminaram necessidade de esforço físico criativo. Sentar e apertar botões substituiu construir e correr. Sedentarismo disfarçado de diversão moderna chegava. A indústria do entretenimento vendia comodidade enquanto roubava movimento essencial dos corpos. Infantis. Geração inteira trocou músculos por pilhas, suor por telas, sem perceber consequências futuras terríveis. Disciplina familiar e escolar mantinha corpos controlados. Palmatória e régua na escola ensinavam obediência e mantinham crianças em alerta físico constante. Apanhar dos pais era método educativo que, embora violento, mantinha crianças ativas e vigilantes sempre. Respeito absoluto aos mais velhos significava levantar quando adulto entrava, servir a mesa, correr cumprindo ordens. Castigos físicos incluíam ficar de joelhos, fazer agachamentos, carregar pesos como punição que queimava calorias. Ajoelhar no milho durante horas era tortura que também fortalecia pernas sem intenção fitness alguma. Fugir de surra significava correr quilômetros, escalar árvores, esconder-se em lugares improváveis e distantes. Nos anos 80, métodos educacionais suavizaram. Crianças ficaram mais paradas, menos ativas fisicamente. Castigos viraram ficar sem televisão ou videogame, punições sedentárias que incentivavam mais sedentarismo ainda. A violência diminuiu, mas o movimento também. Troca com consequências não previstas para a saúde infantil. Autoridade pedagógica rígida mantinha disciplina alimentar também, comer o que tinha sem reclamar ou negociar. Quando isso relaxou nos 80, crianças ganharam poder de escolha e escolheram porcarias coloridas sempre. Trabalho precoce queimava calorias desde cedo. Ajudar nas tarefas domésticas desde os 6 anos significava lavar roupa no tanque, varrer quintais enormes.
Meninos engraxates passavam dias inteiros de pé, caminhando, polindo sapatos com movimentos repetitivos e vigorosos. Jornaleiros acordavam de madrugada, carregavam pilhas pesadas de jornal, percorriam quilômetros vendendo de porta em porta. Trabalho na roça exigia capinar sob sol, carregar sacos pesados, plantar agachado durante horas intermináveis. Buscar água no poço significava carregar baldes pesados múltiplas vezes, fortalecendo braços e pernas naturalmente. Rachar lenha, cuidar dos irmãos menores correndo atrás deles, todas tarefas que mantinham corpos magros e fortes. O trabalho não era apenas formação de caráter, era também exercício físico intenso diário e obrigatório. Nos anos 80, leis trabalhistas infantis e urbanização eliminaram essas atividades das rotinas das crianças. A proteção legal trouxe benefícios imensos, mas também eliminou o movimento essencial dos corpos em formação. Crianças libertadas do trabalho precoce foram direto para sofás e televisões, não para esportes organizados. O tempo livre ganho não foi preenchido com atividade física, mas com consumo passivo de entretenimento. Músculos que se desenvolveriam carregando peso agora atrofiavam apertando botões de controle remoto sedentário. Alimentação simples e sem desperdício evitava excessos. Arroz com feijão como base diária, carne era luxo semanal consumido em porções mínimas e preciosas. Come o que tem, se não fica de castigo era regra inquestionável que eliminava qualquer escolha ou seletividade. Frutas do quintal como manga, goiaba, jabuticaba e pitanga eram colhidas subindo em árvores perigosamente. Água do filtro de barro matava a sede. Refrigerante era raridade absoluta guardada para ocasiões especialíssimas. Bolo só em aniversário ou festa, doces eram raros, açúcar controlado naturalmente pela escassez econômica. Café com leite e pão com manteiga no café. Simplicidade que não sobrecarregava o organismo infantil frágil. Sobremesa era banana amassada com açúcar ou goiabada com queijo, nada industrializado ou processado quimicamente. Nos anos 80, supermercados explodiram com gôndolas infinitas de tentações açucaradas e gordurosas disponíveis. Danoninho, Todinho, Nescau, Xambinho invadiram lares prometendo nutrição, mas entregando montanhas de açúcar escondido. A simplicidade alimentar forçada pela pobreza mantinha corpos magros sem intenção ou conhecimento nutricional. Quando dinheiro e opções aumentaram, brasileiros escolheram exatamente o que engorda, seduzidos por marketing agressivo. A fartura dos 80 foi abraçada sem educação nutricional, populações inteiras comendo errado pela primeira vez. Tecnologia limitada obrigava interação física constante. Uma única televisão no bairro reunia vizinhos que caminhavam quilômetros para assistir programação limitada juntos. TV em preto e branco com poucos canais significava menos horas sentado, mais tempo brincando ativamente. Rádio como companheiro diário não prendia olhos ou corpo, permitia movimento enquanto ouvia novelas e futebol. Telefone público obrigava a caminhar até orelhão para qualquer comunicação, nada de resolver sentado em casa. Cartas escritas à mão exigiam caminhar até correio. Encontros presenciais eram únicos jeitos de socializar realmente. Vitrola e discos de vinil eram objetos raros. Ouvir música era evento especial e não trilha sonora constante. Nos anos 80, televisão a cores chegou em massa, programação expandiu, horas diárias sentado multiplicaram absurdamente. Videocassete permitiu assistir filmes em casa, eliminando necessidade de caminhar até cinema distante do bairro. Videogames Atari e Master System hipnotizaram crianças por horas intermináveis, joysticks substituindo bolas de futebol. TV a cabo trouxe canais infinitos, MTV e Cartoon Network, prendendo a atenção juvenil dia e noite. A tecnologia que prometia entretenimento e prazer entregou sedentarismo e obesidade como efeitos colaterais silenciosos. Ninguém percebeu que cada avanço tecnológico roubava movimento essencial para a manutenção de corpos saudáveis ativos. Saúde caseira exigia preparação física constante. Chás de boldo, hortelã e erva cidreira eram colhidos em hortas, exigindo agachar, plantar e cuidar. Simpatias para curar cobreiro e mal-olhado levavam pessoas a caminhar até benzedeiras em bairros distantes. Mercúrio cromo e mertiolate, ardendo nos cortes, eram aplicados após aventuras físicas que causavam ferimentos constantes. Óleo de rícino como purgante era precedido por caminhadas até farmácia, nada de delivery ou conveniência moderna. Benzedeiras e curandeiros como primeira opção significava deslocamento físico.
consultas que exigiam ir e voltar. Vacinas aplicadas na escola em fila obrigavam crianças a caminharem até postos, nada de drive-thru imunológico. Nos anos 80, farmácias se multiplicaram, remédios industrializados para tudo eliminaram necessidade de preparo caseiro. Antibióticos e analgésicos resolviam rápido, acabando com caminhadas até benzedeiras ou preparo de chás demorados. A medicalização trouxe benefícios óbvios, mas eliminou o movimento associado a cuidados de saúde tradicionais e ativos. Carros permitiram chegar em consultórios sem caminhar, comodidade substituindo gasto calórico de deslocamentos a pé. A saúde melhorou em alguns aspectos, mas piorou em outros. Corpos menos doentes, mas mais gordos, paradoxalmente. Escola pública exigente mantinha disciplina corporal. Uniforme obrigatório com saia pregueada, camisa branca e sapato engraxado exigia cuidado e movimento para manter. Tabuada decorada e cobrada na frente da turma mantinha crianças em pé, atentas, corpos tensos e ativos. Ditado com caneta, tinteiro e caderno sem borrões exigia postura ereta, concentração física durante horas de aula. Ficar de castigo no canto ou ajoelhado no milho eram punições que, embora cruéis, queimavam calorias inadvertidamente. Professor com autoridade absoluta mantinha alunos em alerta constante, nada de relaxamento ou desleixo corporal permitido. Sabatinas e provas orais exigiam ficar em pé respondendo, exposição pública que acelerava batimentos cardíacos nervosos. Nos anos 80, escolas relaxaram disciplinas corporais, castigos físicos abolidos, alunos ficaram mais confortáveis sentados, cadeiras acolchoadas substituíram bancos duros que obrigavam postura ativa, conforto instalando-se nas salas gradualmente, educação física virou optativa em muitas escolas. Última barreira contra sedentarismo estudantil, caindo silenciosamente também. Merenda escolar, que era fruta e pão, virou salgadinho e refrigerante em muitas instituições públicas. A escola que formava corpos disciplinados e ativos virou incubadora de obesidade infantil sem perceber mudança. Religião e valores morais regulavam excessos. Missa de domingo obrigatória significava caminhar até a igreja, vestir roupas desconfortáveis, ficar em pé durante cerimônias. Catecismo e primeira comunhão exigiam aulas semanais, deslocamentos a pé, disciplina corporal durante celebrações longas. Oração antes das refeições criava pausa reflexiva, gratidão que moderava a ansiedade e velocidade de comer perigosas. Festas juninas com fogueira, quentão e quadrilha eram eventos ativos, dançar e pular fogueira queimando. Calorias. Santos de devoção, terços e novenas em casa reuniam famílias sentadas, mas sem televisão ou distrações alimentares. Moral católica definia comportamentos, incluindo moderação e controle de impulsos, também alimentares implicitamente sempre. Nos anos 80, secularização acelerou, frequência religiosa caiu, rituais que estruturavam vida desapareceram gradualmente. Domingos que eram para missa viraram para shopping e fast food, troca com consequências nutricionais desastrosas. Valores de moderação e sacrifício foram substituídos por hedonismo consumista. Coma o que quiser, quando quiser. A perda de estrutura religiosa eliminou freios morais ao excesso, incluindo excesso alimentar que a sociedade abraçou. Gulodice, que era pecado, virou direito do consumidor, propagandas incentivando exatamente o que religião condenava antes. Comunidade unida promovia vigilância alimentar coletiva. Todos no bairro conheciam todos. Impossível esconder hábitos ou excessos da vigilância comunitária constante e atenta. Portas abertas significavam vizinhos vendo o que se comia. Julgamentos silenciosos, moderando comportamentos alimentares naturalmente. Qualquer vizinho podia dar bronca em qualquer criança comendo demais. Criação coletiva incluía controle alimentar também. Empréstimo de açúcar e farinha era comum, mas quantidades pequenas. Escassez compartilhada moderava consumo de todos. Velórios em casa com comunidade presente criavam laços que incluíam responsabilidade mútua pela saúde de todos. Festas de rua e comemorações coletivas tinham comida, mas porções controladas. Fartura dividida entre muitos sempre. Nos anos 80, urbanização acelerada destruiu comunidades. Vizinhos viraram estranhos. Portas se fecharam definitivamente. Privacidade conquistada eliminou vigilância social que, embora invasiva, moderava excessos de todos os tipos sempre. Comer demais virou assunto privado. Ninguém mais se metia. Obesidade explodindo sem freios sociais antigos eficientes. Apartamentos isolaram famílias, cada um comendo o que quisesse sem julgamento ou moderação coletiva tradicional.
A individualidade ganhou, mas a saúde pública perdeu, corpos engordando sem a pressão social moderadora de antes. Vida sem confortos modernos exigia esforço físico diário. Fogão a lenha obrigava a rachar madeira, carregar toras pesadas, manter fogo aceso com trabalho braçal constante e intenso. Geladeira era luxo, muitos usavam geleira com pedra de gelo, que exigia carregar blocos pesados diariamente. Lavar roupa no tanque, rio ou bica, significava esfregar com força, torcer a mão, estender agachando repetidamente. Sem ar-condicionado, apenas ventilador ou abanar-se na sombra, calor obrigava banhos frequentes e movimentação constante. Banho de bacia ou rio exigia buscar água, carregar baldes, preparação física antes de qualquer higiene simples. Privada no fundo do quintal, forçava caminhadas noturnas, nada de conforto moderno dentro. De casa disponível. Lampião e vela nas noites de apagão exigiam preparação, buscar querosene, acender com cuidado e atenção. Nos anos 80, eletrodomésticos invadiram lares brasileiros, eliminando o esforço físico de todas as tarefas domésticas tradicionais. Máquina de lavar, liquidificador, batedeira, aspirador, cada invenção roubando o movimento essencial dos corpos trabalhadores. Chuveiro elétrico, vaso sanitário interno, luz elétrica constante, confortos que trouxeram sedentarismo disfarçado de progresso. O corpo humano evoluiu para trabalhar. Quando o trabalho desapareceu, gordura acumulou sem válvula de escape natural. Cada comodidade moderna era prego no caixão da saúde metabólica de uma geração inteira despreparada. Transporte e distâncias mantinham pernas ativas. Caminhar quilômetros até a escola, descalço muitas vezes, era rotina diária que condicionava cardiovascular desde criança. Ônibus lotado, obrigava a ficar em pé balançando. Músculos do core ativados mantendo equilíbrio durante trajetos longos. Bicicleta era tesouro conquistado com esforço. Pedalar quilômetros diários para trabalho e escola queimava calorias imensas. Carona na carroça ou caminhão exigia subir e descer, segurar-se com força, esforço físico mesmo sendo transportado. Viagens longas de trem. Maria Fumaça tinham bancos duros, paradas frequentes onde todos desciam e caminhavam esticando. Asfalto era raridade, ruas de terra exigiam mais esforço para caminhar. Músculos trabalhando contra terreno irregular. Nos anos 80, indústria automobilística explodiu, popularizando o carro próprio entre classes médias emergentes e aspiracionais. Andar a pé virou coisa de pobre, status medido por possuir carro mesmo para ir à padaria. Crianças que caminhavam quilômetros agora eram levadas de carro mesmo morando a quarteirões da escola próxima. O gasto calórico de deslocamento despencou para zero, pernas atrofiando dentro de veículos confortáveis e sedentários. Ônibus modernos com ar-condicionado e assentos macios eliminaram até o esforço de ficar em pé balançando. A mobilidade urbana melhorou, mas a saúde piorou. Paradoxo cruel que ninguém previu ou tentou evitar. Brincadeiras que forjavam caráter e queimavam calorias. Peão, bolinha de gude e pipa com cerol exigiam agachar constantemente, reflexos rápidos e coordenação motora intensa. Esconde-esconde, pega-pega e cabra cega, até tarde da noite, eram exercícios cardiovasculares disfarçados de diversão pura. Queimada e futebol de rua com traves de chinelo mantinham crianças correndo, pulando e suando horas sem parar. Subir em árvores desenvolvia força, nadar no rio trabalhava corpo inteiro, pescar de anzol exigia paciência em pé. Elástico, amarelinha, corda e 5 Marias eram brincadeiras que exigiam resistência física e aceitação da derrota saudável. Cada jogo tradicional era também treino funcional completo, músculos se desenvolvendo naturalmente através de brincadeiras ativas. Nos anos 80, essas brincadeiras desapareceram substituídas por Atari, Master System e televisão a cabo infinita. Crianças trocaram praças por salas, movimento por imobilidade, suor por ar-condicionado, saúde por entretenimento passivo. Shopping centers com praças de alimentação viraram novos pontos de encontro, comer substituindo brincar como atividade social. Fliperama era a única atividade física oferecida, mas significava ficar em pé parado, apertando botões freneticamente apenas. A geração dos 80 perdeu o repertório inteiro de brincadeiras ativas, conhecimento milenar evaporando em uma década. Obesidade infantil explodiu exatamente quando brincadeiras de rua desapareceram. Coincidência que não era coincidência nenhuma. Roupas herdadas e pés descalços revelavam realidade. Roupas passando de irmão para irmão,
remendadas e ajustadas, não escondiam ganho de peso, tudo ficava apertado. Sapatos só para escola e missa, pés descalços o resto do tempo, calos grossos de correr em terra quente. Pés calejados provavam vida ativa. Andar descalço fortalecia músculos que sapatos modernos deixariam atrofiar completamente. Máquina de costura Singer era essencial. Ajustar roupas constantemente, porque comprar novas era luxo impossível sempre. Uniforme lavado à noite para vestir no dia seguinte, um único conjunto obrigava cuidado e impossibilitava excessos. Roupas de domingo guardadas com naftalina eram usadas raramente, duravam décadas porque o uso era mínimo e cuidadoso. Nos anos 80, consumismo explodiu, roupas viraram descartáveis, fartura de guarda-roupa escondendo corpos engordando progressivamente. Numerações foram aumentando, tamanhos GG e XG surgiram para acomodar população expandindo fisicamente sem parar. Elástico na cintura virou padrão, roupas confortáveis que acomodavam ganho de peso sem desconforto ou aviso claro. A pobreza que obrigava roupas justas funcionava como termômetro corporal, qualquer quilo a mais era imediatamente sentido. Quando roupas ficaram baratas e elásticas, esse termômetro desapareceu, pessoas engordando 10 quilos sem perceber fisicamente. A moda dos 80 acomodou obesidade ao invés de alertar, conforto vencendo saúde em todas as frentes possíveis, resiliência forjada na dureza do cotidiano. Aquela geração aprendeu desde cedo uma verdade que muitos hoje desconhecem. Chorar não resolvia problema nenhum. Podia até aliviar a alma por uns minutos, mas depois o mundo continuava ali, esperando uma resposta, uma atitude, um passo à frente. O "se vira" não era frase de abandono, era filosofia de vida, era a mãe dizendo que não tinha dinheiro para comprar, então era preciso inventar. Era o pai mostrando que reclamar não colocava comida na mesa. Era a vida ensinando, sem dó, que ninguém viria resolver seus problemas por você. E sabe o que acontecia? Aquelas crianças aprendiam a agradecer pelo pouco porque sabiam que muitos não tinham nem isso. Aprendiam a estudar à luz de vela quando faltava energia, com o caderno apoiado no caixote e a tabuada decorada na cabeça. Não havia desculpas aceitas. O respeito não vinha pela idade, vinha pelo suor do trabalho, pela palavra cumprida, pelo exemplo dado em silêncio. E havia ainda uma sabedoria que hoje parece esquecida: saber perder sem drama, saber esperar sem pressa, saber aguentar sem reclamar. Essa geração não foi dura por escolha, foi forjada pela necessidade. Cada dificuldade era uma aula, cada falta era um treino de paciência, cada não era preparo para os próximos. E talvez seja por isso que até hoje essa turma não quebra fácil, porque aprendeu lá atrás que a vida não deve nada a ninguém e que a força de verdade nasce de dentro, não de fora. Qual dessas mudanças dos anos 80 mais impactou sua vida e seu corpo até hoje? Consegue ver quantos desses hábitos saudáveis antigos perdemos em troca de conforto moderno? Se essa revelação sobre como engordamos fez sentido, compartilhe com quem também precisa entender essa transformação. Deixe seu like para mais verdades sobre a memória nostálgica do Brasil que nos moldou completamente.